Ando um dia antes, porque o dia de ontem foi cheio, mas anteontem, dia 4, eu nem vou abordar todas as confusões da direita. Você passava o olho nas redes sociais, e se você soubesse para onde você estava olhando, você via assim, algumas reclamações e algumas queixas que foram subindo, né? Inclusive com duas postagens, uma do Carlos e uma do Eduardo Bolsonaro. A Elisa sintetizou bem aqui o que as pessoas estavam reclamando. No Partido Liberal, não se trata de divergência pontual, há um movimento político em curso. O PL Mulher silencia diante da indicação de Jair Bolsonaro a candidatura presidencial do Flávio. Em política, silêncio é posição. Em Santa Catarina, as críticas constantes e infundadas da presidente do PL Mulher local, a Emília, a boneca de pano, a Carlos Bolsonaro, não são acaso. Ataca-se o entorno para depois tentar esvaziar o centro. No caso, o próprio Jair, né? É a reorganização do poder. É uma desleal disputa interna. É mais uma facada no Jair. Porque ele não pode nem falar, né? E os fatos estão falando mais alto que os discursos. Aí, nesse mesmo dia 4, o Carlos Bolsonaro compartilhou a ele mesmo. E enfim, eu não sou intérprete do Carlos, pra mim tá claro pra quem esse daqui é. E aí eu deixo que vocês interpretem. Mas no dia 16 de janeiro, o Carlos falava assim, ó: tenho convicção absoluta, diante dos fatos mais recentes, que o objetivo jamais foi medir forças com os filhos de Jair Bolsonaro. Isso sempre foi apenas a superfície do jogo. O verdadeiro intento, ainda que de forma dissimulada, é medir forças com o próprio Bolsonaro. Essa percepção não é nova para mim. O que mudou foi o grau de exposição. Aquilo que antes se insinuava nos bastidores, agora se revela com fatos escancarados, sucessivos e cada vez mais difíceis de esconder. Os movimentos são claros, a estratégia é reiterada e o alvo nunca deixou de ser o mesmo. Aí o Carlos compartilhou isso anteontem, reforçando: eu insisto, o objetivo não é medir forças com os filhos de Jair Bolsonaro, mas com ele mesmo. De tão surreal, eu não acreditaria se não conhecesse. Ele conhece bem de que ele está falando, ele conhece a peça. Hoje, eu já creio que há outras verdinhas coincidências no tabuleiro. Esses verdinhas ficam parecendo dinheiro, né? Quem será que Carlos sim conhece? Rapaz, se eu não conhecesse a peça... Ai, ai, ai. Aí Eduardo ontem reforça. Parece até que copiou tudo de Elisa. Estamos em viagem internacional, sendo recepcionados com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio. A candidatura já está posta há exatos 2 meses e o objetivo é claro: tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula. E Eduardo foi profeta nessa fala aí, viu? Foi profeta, viu, Eduardo? E fala assim, ó: o objetivo está claro. Mas assim, ó, ninguém pode falar que não sabe do que se trata a candidatura do Flávio. Tu mirou de não viu. Assim, tu mirou em um alvo, acertou em outro. Eu sei, esse aqui tem um alvo, mas acertou em outro. Acertou nos dois ao mesmo tempo. Não estou pedindo postagens diárias, nem copiar e colar nossa agenda. No entanto, quem está dentro de campo, na arena política, precisa estar na mesma página. Integrar o movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade, é omissão deliberada. Fiquem atentos. Quem não ouve cuidado, escuta coitado. Não fiquem com raiva de mim, de boa, gente. Não vem me cancelar. É só... Assim, foi notícia que saiu na imprensa. Deixa eu abrir aqui reclamando, ó. Com Bolsonaro rachados, PL Mulher ignora nas redes a candidatura de Flávio. Acho que não tem nenhuma relação, sabe? Sei lá, velho. Será que o povo só vai... sei lá, entender o que os meninos estão falando, vocês me escrever com todas as letras? Ó, dona Michele, pelo amor de Deus, fala uma coisa aí, sabe? Aí tá ali, ele fez um levantamento mais 2 meses, sem nada, postagem nenhuma. O pessoal reclamando, achando que... Primeira dama, né? É uma rede social com mais de 8 milhões de seguidores, pô. Mais de 8 milhões de seguidores lá no Instagram. Fala pra várias mulheres. A gente não precisa da força das mulheres pra ajudar, né? Não era sempre o nosso calcanhar de Aquiles. Era do Bolsonaro. Pô, bicho. A mulher tinha que estar em campo, velho. Pelo bem do Brasil. O Renato até fala, pô, além de princípios e valores, existe uma diferença gritante entre o comportamento da esquerda e da direita. A esquerda se une pra apoiar um monte de coisa ruim. Pra apoiar coisa ruim, a esquerda tá unida. Já a direita, nem pra apoiar coisa boa, ela tá unida. Temos um candidato, ele vai bem, já encostou no Lula, pode vencer. E está sendo ignorado por muita gente que se diz de direita. Se não for quem eu quero, é mimimi. É um verdadeiro baile de máscaras. Aí o Rod compartilhou o Eduardo, uns prints ali pra falar disso. Eu não consigo entender, velho, essa parada. Você vai no Instagram da dona Michele e não tem uma única postagem sobre a campanha do Flávio. E lembrando que ontem saiu uma pesquisa falando que o Flávio tem empatado com o Lula no segundo turno, 45-45, foi no GERP. Será que isso não merecia uma postagem, uma análise, uma celebração? Nada. A dona Michele vai ficar nessa de fingir que o cara não é pré-candidato, não é escolhido pelo marido dela até quando? É o tipo de problema que é tão fácil de resolver, pô. Só dá um RT, sabe? Posta uma coisa aí, só compartilha, pô. Assim, boa, Flávio, posta um stories, sabe? E não tem como convencer que não é de propósito. Mas aí pegando... mais uma vez é o gancho do que o Eduardo falou, né? Pô, tem 2 meses. E todo mundo sabe, né? O objetivo da campanha do Flávio é claro, véio, é tirar
o Brasil do rumo da pobreza com Lula. Ninguém pode falar que não sabe do que se trata. Ah, esqueci dessa postagem aqui ainda, né? Começou uma campanha até, o Flávio é meu amigo, o Murilo Couto fez uma música de A, que o Flávio segue ele, quer ser amigo dele, e todo mundo começou a postar vários memes, o Flávio é meu amigo, o Flávio é meu amigo. E aqui é só 2 comentários da PAN falando, pô, chegamos numa fase que até o PL consegue defender mais o Flávio e a dona Michele não, que fase? E o Didi, vocês devem conhecer o Didi, né? Realmente lamentável, picuinhas pessoais se sobrepondo aos interesses do marido da nação. Mas vamos lá. Ontem, o carioca, o senhor Marvio Lúcio, brilhou, viu? Rapaz, o carioca mirou no que não viu, assim, mirou e algo acertou o que ele nem esperava. O deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, explicou, né? Falou sobre a relação dele com Eduardo Bolsonaro e a possível falta de empenho para apoiar o Eduardo, a Magnitsky e tantas outras coisas. O Vinícius não teve nem coragem de fazer juízo de valor porque ele não quer dividir a direita, né? Carioca questiona Nicolas Ferreira sobre não ter apoiado as movimentações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos junto ao governo Trump. Vamos ouvir juntos aqui a resposta do senhor Nicolas Ferreira. É porque estavam incomodados, pelo que se eu tô falando besteira, eu não lembro, ou não sei, porque eles não sentiram um apoio seu efusivo pelo Eduardo nos Estados Unidos. Cara, procede essa informação? Eles têm que decidir, né? Ou eu sou um cara irrelevante que só faz vídeo, ou aquilo que eu entro eu decido, né? Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo. Então fica difícil, né, Carioca? Quando você tá fazendo o seu trabalho, e aí os caras falam, só vai fazer vídeo, e aí depois pede um vídeo pra causa que eles querem. Então assim, os caras querem o quê? Confete? Eu não vou sair dando confete pra quem tá me impressionando. E assim, e a outra coisa que é muito fácil de quebrar isso, é que eu não só publicizei o apoio da Magnitsky, como eu parabenizei publicamente o Eduardo. O Paulo Figueiredo. O meu vídeo deu mais... E você também, com o Paulo Figueiredo, você brigou, deu mais... também ou não? Não, o Paulo, tem um tempinho que eu não converso com ele, mas não... Enfim, é só o Ala mesmo. Eu só acho que realmente esse tipo de coisa tem que ser muito bem avaliada, porque o próprio Ala mesmo, foram diversas, pra mim, bravatas que foram feitas com diversas coisas e que, cara, não se cumpriu e quem é o responsável por isso. Então vamos lá, eu nunca fiz parte de nenhuma negociação, conversa do exterior a respeito do plano que eles tinham, beleza? Nunca fui chamado e nunca estive presente. Como que eu vou entrar em algo, falar pras pessoas sobre algo que eu não tenho conhecimento a respeito? Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Eu nunca participei, viu, gente, de nenhuma reunião com o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, com o Marco Rubio. Eu falo só com minha tia, né? Falo com ele assim no Natal, desde a aniversário, meu primo. Mas no departamento de estado ali, Landau, nunca tive em Washington na minha vida. Não conheço o Trump, né? No máximo, sei lá, né? Deve ter curtido uma postagem minha, deve ter assistido com um vídeo meu, nem sei. Mas mesmo assim, é porque eu sou burro, eu sou inconsequente, eu resolvi apoiar. Mesmo sem participar de nenhuma reunião, me perdoem por ser inconsequente, eu resolvi apoiar o Eduardo. E sei lá, né? Graças a Deus, talvez não, né? Talvez esse seja o problema do Brasil. Uma massa grande de pessoas, né, de bolsonaristas, que também não conhecem o Trump, nunca nem viajaram. Eu nunca fui para os Estados Unidos, não, viu? Não é porque eu moro na Austrália que eu conheço muito, não. Eu só conheço o Brasil, a Austrália, e a única férias que eu tirei do país foi da Tailândia, que era mais barato que ir pro Brasil, já contei essa história. Nunca fui nos Estados Unidos. E aí vários brasileiros, muitos deles humildes também, que às vezes trabalham o mês todo para ver se consegue pagar as contas, ousaram apoiar, mesmo sem participar do plano, né? Foram inconsequentes como eu, né? Então, realmente, aquela fase da Carmen Lúcia, né? 213 milhões de tiranos. Infelizmente, eu não sou tão maduro quanto o Nicolas Ferreira, que só apoia coisas que ele participa. E isso até me trouxe um conforto grande. Eu tô roubando aqui uma frase que foi uma análise que uma pessoa fez. Se o Nicolas só participa do que ele só apoia do que ele participa, né? Do que ele faz reunião e, enfim, para poder apoiar. Agora fica claro que o Nicolas estava coladinho no Pablo Marçal, né? Nas eleições de 2024. Porque foi um apoio realmente, assim, efusivo, intenso. Então, fica claro, né? O apoio que o Nicolas sabia muito bem tudo que o Marçal fazia, né? A questão da cadeirada que ele tomou, após chamar o Datena, acusar o Datena de um crime gravíssimo, aquela carta fake do Trump que o Marçal disse que recebeu, o laudo falso. Né? Então, parece que o Nicolas sabia disso tudo, né? Ele só apoia efusivamente, intensamente, né? Quando ele participa de reuniões. Mas deixa eu continuar aqui, viu? O Menino de Ouro não tá pisando no chão hoje. Tem muita gente que me segue, que me escuta, que me ouve. E aí é o seguinte, eu vou falar sobre algo que eu não tenho domínio, que eu não faço parte. E outra coisa, se a pessoa acha que um projeto só vai dar certo se eu estiver nele, então o projeto não é dele, né? O projeto é nosso. Eu acho que ninguém nunca disse que só iria dar certo se o Nicolas estivesse. Eu acho que o Nicolas estava sendo cobrado exatamente por ele ter as suas redes sociais tão infladas, tão engajadas, e que o apoio dele seria muito bem-vindo no momento em que, basicamente, Eduardo estava lutando sozinho. Né? E que os outros parlamentares não têm o alcance nem de perto que ele tem. Era meio por causa disso, sabe? Eu acho que falar que ele
era o grande responsável. Acho que ninguém nunca falou isso, sabe? Acho que é até mentira. Acho que é até mentira levar por esse tom aí. Mas vamos terminar. Porque se não se dá certo, é crédito teu. Se der errado, é crédito meu. Nossa. E realmente, alguém acredita que a Magnish não caiu? A Magnish caiu porque não teve o apoio de tweet, de parlamentar? Pô, o Trump tem o departamento de Estado deles. O Trump é um dos caras mais poderosos do mundo. O cara tem toda a máquina do Estado. Ele realmente vai depender de um apoio de um parlamentar aqui no Brasil pra poder... Então, assim, quem acredita nisso, cara? Quem acredita nisso, Nicolas? Deixa eu te falar, velho, que tu é um vagabundo safado. O Trump, ele precisa do apoio no Brasil. Óbvio que ele precisa. Porque se o objetivo que estava lá na primeira carta dele era a anistia, era acabar com a perseguição de Bolsonaro, a única forma do Trump fazer isso, ser uns parlamentares brasileiros, é enviando, sei lá, o US Marshal, né? Um porta-aviões, com homens armados, helicópteros, e fazendo a força bruta. Porque a única forma de lutar pela liberdade é através do poder legislativo. Ele fez também pressão econômica, um tarifaço. Então, assim, quando se olha para as redes sociais... E o que se observavam eram parlamentares de direita, que ou estavam criticando o Eduardo, ou estavam em silêncio. A mensagem que passa pro Departamento de Estado é, cara, vocês estão sozinhos. As medidas que o governo americano estão tomando não tem apoio nem da direita no Brasil. Então, sim, é importante. O Departamento de Estado tá aí exatamente para isso, sabe? Eu queria dar play sem nem cortar, mas já cortei várias vezes. Então, senhor, deve ter feito um tweet muito bom sobre o Nicolás Maduro pro Trump ter prendido ele, né? Então, a coisa não bate, ô Carioca. Então não tem chance de vocês entrarem num consenso e voltar a se falar. Não, meu irmão, pra mim, mais uma vez, pra mim vão aparecer coisas. Ele disse, postou que ia falar coisas de contratos, de empresas, de família, meu. Enfim, as pessoas esquecem, cara, mas eu não. Eu realmente tô focado, cara, no meu trabalho, em construir base. Eu só tava curioso. Ele tem uma fala também do Flávio Bolsonaro. Posso mostrar do Flávio daqui a pouco. Né? Escolha dele do Flávio. Quem postou foi o Eric. Mas aí eu vou mostrar pra vocês os comentários nessa postagem do Vinícius. Tem sequência aqui, do jeito que veio, balai de gato. Porque ele não era o protagonista. Comportamento típico de narcisista. Esse garoto não é baixo apenas na estatura, moleque. É o José Gomes. Eu já cheguei a acreditar que no futuro o Nicolas seria um bom presidente, mas o ego falou mais alto. Faltou humildade, sobrou arrogância. Que pena. O moleque é bom, mas está se deixando levar pela galera do tapinha nas costas, que diz que ele está certo em tudo, mas o tempo é seu da razão. Espero que ele caia em si e veja por qual caminho está seguindo. Antes que esteja tarde demais, se já não for. Aí o Petrópolis diz, está ficando difícil esconder a soberba e a falta de caráter. A Regina Vilela, nunca me enganou. Se deslumbrou logo após ser eleito deputado. Aí o Grilo, tá arrogante menino. O Tom, Carioca tá dividindo a direita. Vitória, sempre sabonetando. Érica, soberbo. Paulo Rockel, Nicolas faz jogo duplo, cria dissidências, manipula a militância para seu próprio projeto, mantendo o discurso genérico enquanto na prática abandona pautas, alianças e a defesa direta de Jair Bolsonaro, tipo, descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Só falta mudar partido novo. Aí o Kleber coloca uma fala, né? Eu não vou jogar confete pra quem tá me impressionando. Confete pra quem tá me impressionando. Tava ali, ó. O cara era... Tu vê como são as coisas, né? Eduardo Bolsonaro já era o deputado federal mais votado do Brasil e tava fazendo vídeo. Elegeu um menino que era vereador. Não era nem do estado dele, né? Que Eduardo não é de Minas. É esse aí que tava pressionando, né? Não, ele vai baixar a cabeça pra Eduardo. Ah, mas de jeito nenhum. Aí vem a Cláudia. A questão não foi fazer vídeo ou deixar de fazer vídeo, mas a demonstração de apoio, menções, o que é dito em entrevista, atuação no parlamento, etc. Não se falou em confetes, nem que o apoio de um indivíduo seria determinante, mas sim que a falta do apoio de alguns surpreendeu. Aliás, eu nunca vi Eduardo Bolsonaro criticando qualquer ação que favoreça a direita. É humilde e aceita o apoio como vier, além de divulgar e dar visibilidade. Se todos tivessem a 10ª parte de sua humildade, o descaso do Congresso brasileiro e até a sabotagem de muitos pesou sim, pois alguns atuaram contra as sanções sobre o dono do Brasil, enquanto outros calaram, ou seja, consentiram com a ação parlamentar de derrubada. O argumento do espantalho não é estratégia louvável. Fica achando que o povo é besta. Retuitador do futuro, estou focado no meu trabalho, tradução. Se lasca aí vocês, estou galgando objetivos e projetos pessoais, fazendo minhas redes próprias de influência, no momento certo, fecho com o Novo. OBS, Novo é refúgio de todos os traidores do bolsonarismo. Aí vem o Nigra, estragaram o moleque. Aí a Catrina, já foi a época que eu admirava esse cara. Hoje é de uma arrogância que só me afasta. Soberbo e ingrato, que a vida ensine humildade e gratidão. Aí a Kelly, meu Deus, o que aconteceu com o Nicolas? Não fez nada porque não foi o articulador. Vidas estavam e estão em jogo. Vou jogar com o Fred para onde está me impressionando. Estou sem acreditar. Aí diz o Learce. Mas por que então ele não foi procurar saber o que estava acontecendo e como poderia ajudar? Ele, porque ele é estrela, Laércio. Ele vai perguntar saber? Ah, ele é estrela. Você tem que adulá-lo. Será que a senhora Michele e a Aninha estavam aconselhando ele a não procurar Eduardo? Assim, quem estava organizando burocraticamente é o Sérgio Santana.
Não sei como é a sigla. É tipo, sei lá, uma sigla aí. Não tem o CIPEC da vida? Não tem o Instituto Liberal Conservador que tinha? O Nicolas e a Carol e a Campanholo se uniram já tem um tempo aí já. A denúncia na época eu recebi de um conhecido, que é de direita, mas não é do campo conservador. Também não é liberal. É da linha libertária. Ele me contou umas coisinhas que tava rolando aí, Sérgio Santana por trás e tudo mais. Ele mandou o link na época do perfil que tá sendo criado. Então a proximidade do Nicolas com a Campanholo é muito maior do que as pessoas imaginam. A soberba e o salto do Nicolas é o tipo de pessoas que sofrem de carência de atenção, egocentrismo, imaturo. Ele só pensa em projeto pessoal, não tem espírito de time. Só quando alguém tem algo que ele deseja, aí sim tem conveniência de momento, né? Resumindo, oportunista. Aí diz o Duarte, dissimulado. Ele não precisava falar nada sobre Eduardo ou Magnitsky, bastava fazer uma caminhada pela anistia, por exemplo. Não houve nenhuma pressão tentativa de avançar com a anistia. Aí o Thiago, né? Carioca é excelente profissional de comunicação. Nicolas não percebeu porque é jovem ainda, mas ele indiretamente jogou a melhor coisa a ser feita nesse momento, né? No colo do Nicolas, né? A união. Com todo respeito ao Nicolas, suas respostas são evasivas. Eu não gosto do modus operandi do Alan, mas sem o apoio da base bolsonarista no Congresso, né? Mas seu apoio foi fraco. Discordo dessa fazer parte. Ele é carismático, mas é jovem, não um líder. Poderia ter emprestado carisma. Algo me diz que o bezerro de ouro não vai mais ser recordista de votos. Dá pra nascer alguém digno do legado do Jair. Aí diz o Esivaldo. Não posso falar algo que eu não sei ou participo. Pergunto, tudo que ele fala do governo atual, ele participa ou ele estuda pra falar? Pois é, se é do interesse dele, ele se aprofunda e explica pro seu público. Se ele considera irrelevante, descarta. Esse é o Nicolas. J. Cruz, subiu pra cabeça. O povo falando que ele vai ser presidente. Tá queimando a largada, infelizmente. Não entendo por que não larga logo o Bolsonaro e vai sozinho com o apoio da Ruiva. Vamos ver como vai ser as fotos da campanha deles. Aí vem o Newton. Não acredito que seria algum tweet ou vídeo. Era mais uma manifestação, mobilização do Congresso, algo para mostrar aos Estados Unidos. O advogado do Trump falou que faltou sinalização. A maioria das pessoas desdenhou das ações. Trump fez o melhor para os Estados Unidos, usou como moeda de troca, né? O advogado de Trump também não deve saber de nada, né? Ele é só advogado do Trump. Não deve saber de nada o advogado do Trump. Eu lembro que o Martin de Luca falou isso na época, né? O que fizeram com esse moleque, antes do Eduardo do Jair, era um Zé Ruela. Se alguém ainda tem dúvida sobre esse moleque, tá sofrendo distúrbio, né? Porque é a coisa mais clara que o sol, né? Do comportamento dele. Que decepção. Largou tudo, né? Só é pro próprio umbigo. Desde a ida com o Eduardo dos Estados Unidos para participar da festa do Trump, ele abandonou a agenda com o Eduardo para se encontrar com o Pablo Marçal. Depois apoiou a candidatura de Farsal a prefeito de São Paulo, contrariando o líder Bolsonaro. Já posso chamá-lo de Farsantinho. Na verdade, meio que foi depois. A posse do Trump foi depois da aliança com o Marçal. Alguém correu esse moleque, que pena, já gostei muito dele. Tempos difíceis são para identificar e separar o joio do trigo. No fim, entendi que somente haverá dedicação, suor e sangue se o movimento de iniciativa for própria. Se a iniciativa e protagonismo é dos outros, né? Se pode render reconhecimento mais pra eles do que pra mim, receba meu joinha em só. Tipo, você interessa participar de uma banda se for pro seu vocalista, nada de ser coadjuvante. Esse menino tá liso, gente. Era só chamar os dois pra uma live. Liso, pelo amor de Deus. Vai se perder. Ele acabou de dizer que o espírito do grupo que move o poder público com ele não existe. Eu não sei como funciona. Não é desculpa para não apoiar. Será que ele entrou na vida pública sabendo como funciona? Melhor, está achando ruim a vida pública? E aqui foi onde eu peguei o argumento do Marçal, do Edson. Uai, quando ele deu apoio ao Marçal em São Paulo, então ele sabia qual era o projeto, né? E que o Marçal era um mentiroso quanto mais. Quando abraçou o pigmeu dos bitcoins, sabia que ele tinha chamado o Bolsonaro de cadela? Será que ele só participa do que ele sabe, do que ele tá por dentro? Ele tá falando que ele não é 38. Mas para apoiar um Bolsonaro nos Estados Unidos, que é um projeto escrito, reconhecido da firma e autorizado pelos especialistas. Engana que eu gosto.